Deus abençoe os irmãos nessa tarde de domingo, dia 11 de julho de 2026. Estamos novamente aqui para fazer mais uma live culto e levar um pouquinho da palavra do Senhor aos irmãos da internet e a nós aqui. Que Deus abençoe, saudações a todos os irmãos ali que estão na internet ou que vão assistir esse culto, esta live. É muita alegria poder falar da palavra de Deus, porque vivemos num mundo em que nós temos trevas todas as horas. E como as lutas estão grandes para poder falar a palavra, como tenho enfrentado lutas, os irmãos não fazem ideia do que eu tenho passado. Satanás não quer que se fale esta palavra. E até chegar nesta hora da live é uma luta constante. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor temos vencido. E assim eu não vou parar de falar a palavra que o Senhor tem para nós dessa outra porção agora que estamos vivendo neste último tempo, antes do arrebatamento e preparando ali a noiva, a esposa do Senhor para o arrebatamento. Viemos na preparação com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi ele ali que pregou a todos, a terceira etapa revelada, não foi somente a família Branham, que eles dizem ser a família Branham. O pastor Osmar era um homem de Deus, um anjo terreal, que veio após Branham, que foi o adicional após Branham. Não era maior que Branham, porém tinha que ter o respeito por ele do que ele foi, porque assim como o irmão Branham teve a parte dele, veio o adicional que continuou a mensagem de Branham, profetizando outra vez e cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11. Ali, pastor Osmar continuando ela. Então nós aqui somos um pequeno povo que eu creio no irmão William Marion Branham, que nunca se pode deixar as mensagens dele de fora, e nem as mensagens do pastor Osmar, não todas. Temos que ver ali que tem coisas que nós temos que ter discernimento do que podemos pegar, da parte da terceira etapa, que é a parte da verdade, e aquela parte onde não foi mais escritura, a gente simplesmente deixa de lado e vamos continuando em frente com este último caminho. E para quem quiser crer e seguir conosco, seja bem-vindo neste caminho, irmão, irmã que me assiste. Sejam aqueles que saíram ali, ou que eu saí do meio deles ou não, para mim não me importa. Eu não guardo mágoa, irmão. Se eu guardar mágoa, eu também não sou uma pessoa do Senhor. Mas tem pessoas que não têm mais que ter convivência, porque quando Deus separa, está separado. É Deus que faz uma separação, porque Ele nos chama. Ele chama você para ir ao arrebatamento. E isso é algo individual. A pregação é feita para todos, mas ela tem que atingir você que assiste individualmente dentro de sua alma, de seu coração e da sua mente. E hoje nós ainda precisamos de uma metanoia, irmãos. Todos precisam ver o que tem que ser mudado em si próprio para ir ao arrebatamento. Então vejam, irmãos, eu não corro atrás de ninguém, simplesmente prego e faço o que o meu Pai mandou eu fazer, porque nós temos que saber quem somos, se somos escolhidos ou não, e se estamos com Ele e Ele conosco. Se Ele está conosco, nós sabemos quem somos, se somos dele ou se não somos dele. Então, dele eu falo ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai, que nós temos o direito de chamar de Pai. Quando sabemos quem somos, se somos filhos, então o chamamos de Pai. Irmãos, nós vamos continuar, vou falar um pouquinho, continuando aqui, sobre o que eu falei a outra vez, domingo passado, sobre o caráter. Então, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o caráter, porque acredito que o caráter é uma coisa muito importante nesses dias de hoje que estamos finalizando aqui a passagem da esposa aqui neste mundo, pois ela está numa passagem, como diz a palavra, nós não somos daqui, somos peregrinos aqui e logo teremos que sair desta terra.
porque o inimigo vai tomar conta dela e aí então ele vai fazer o que quiser com as pessoas, né? Com aqueles que deram a vida por ele, que quiseram ele e que vão adorar ele no governo dele. E aqueles que estavam ali, que são a igreja do Senhor, que não são a esposa, mas são a igreja, aqueles são destinados a dar testemunho do Senhor, porque há um povo predestinado a ser chamado de ser esposa do Senhor, a que vai no arrebatamento, aquela que vai morar na cidade santa com o Senhor e aquela que vai para as bodas do Cordeiro quando ele vier nos chamar. E há aquele povo da igreja que foi predestinado a ser assim. Eles foram destinados, irmãos, a darem testemunho de Jesus Cristo ali no reino que o anticristo estiver colocando aqui na terra. E hoje nós temos visto que já está sendo feito aqueles acordos de paz que tem ali no Oriente Médio. Vemos ali aquele presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que é o presidente que está ali na época que nós vivemos, e ele está fazendo acordos. Eu até estava vendo na internet uma notícia que deu que ele fechou um acordo enquanto estava a Copa do Mundo em ação. Ele foi lá por trás daquela Copa, ali escondido no culto, e conseguiu fechar mais um acordo ali com aqueles árabes, né? Então aquela falsa paz já está sendo colocada no mundo, e esta falsa paz vai nos pegar, porque o mundo entrará nessa falsa paz. Mas a esposa do Senhor, que tem discernimento, está dentro da palavra do Senhor e é casada com ele na palavra, ela não tem como aceitar isso. Então o aperto começa a ficar cada vez mais forte para nós. As coisas, os preços das mercadorias, as coisas que compramos no mercado, cada vez aumentando mais. E isso é um aperto, isso é o inimigo, os governantes ali vindo para cima do povo, tentando, como diz a palavra de Deus, o diabo tentando destruir a quem ele possa tragar. E nós temos que estar sempre vigilantes, irmãos, em oração, reunidos com o povo da esposa, procurando se dar uns com os outros, os que são da esposa, e procurando saber que na época do ajuntamento todos temos que estar falando uma mesma palavra. Mesmo aqueles que me conheceram e que não sabiam que eu tinha um chamado, uma hora eu tinha que vir à tona e tinha que vir e me revelar como uma pessoa que teve um chamado, mesmo para aqueles que não creem. Mas eu sei quem anda comigo, eu sei quem me chamou, eu sei quem esteve comigo. É por isso que falo firmemente desta maneira. Uma pessoa que não fala com firmeza, irmãos, vocês podem ter certeza que ela está mentindo ou nada aconteceu com ela. Mas eu sei com quem eu ando e eu sei a quem eu estou servindo de pregar esta palavra agora que vos tenho pregado, e com muita segurança, porque eu sei quem tem me inspirado a falar o que tenho a falar. Então, irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o mais importante em tudo é o caráter. Domingo passado era caráter é o que importa na esposa, esse foi o título. Mas hoje o título será o mais importante em tudo é o caráter. Vamos ver aqui. Nós agora, irmãos, estávamos cantando hinos aqui, e se tem algum irmão no coração que quer contribuir, eu pelo menos quero, é o momento de fazer agora, ofertando ao Senhor, com a nossa adoração ao Senhor nas ofertas e dízimos. Vou pedir um pouquinho de tempo para os irmãos podem se assentar. Irmão Luiz, caso a Zoe aparecer, tu bota a Mima para dentro e fecha a porta para nós, faz favor, tá? Se tu puder fazer esse favorzinho. Vou deixar ali aberto para ela. Então, irmãos, o mais importante em tudo é o caráter. É o título da minha pregação. Mas esse caráter é um caráter que a esposa tem que ter.
Então hoje quem vai falar desse caráter que a esposa tem que ter é o irmão William Marion Branham, porque vou ler na mensagem de irmão Branham o que ele fala sobre o caráter da esposa. Há um caráter que nós temos que ter, e esse caráter quem revela para nós não sou eu, mas é o irmão William Marion Branham, o qual nós seguimos, o último mensageiro, o sétimo e último mensageiro das eras. Eu vou começar lendo para vocês aqui, irmãos, na Bíblia, em Romanos 12. Em Romanos 12, neste capítulo 12 aqui, do verso 1 até o verso 8, vejam o que está escrito aqui, que foi o apóstolo Paulo que deixou escrito para nós aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabia mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Bendita seja a palavra do Senhor. Vamos levantar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai Celestial, abençoa essa palavra que lemos agora e abençoa a palavra que vamos falar, e que esta palavra possa ser de ânimo e incentivo aos irmãos que ouvem, tanto os daqui como os da internet. Que Deus possa os ajudar a guardar a palavra e a receber esta palavra que nós recebemos ali na terceira etapa revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço, Deus, e se faça presente entre nós, e também se presente aos que estão ali pela internet, em cada lugar onde eles estão, pois Tu és um Deus onipresente e poderoso para estar em todos os lugares, a hora que Tu quiseres e no momento que Tu quiseres. Obrigado, Senhor, por Tu ser o nosso Deus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje, continuarei falando mais um pouco sobre caráter. É algo que considero muito importante no que se refere a agradar ao nosso Deus, a saber, nosso esposo. Hoje, ele deve estar dentro de nós, em nossa mente, através da palavra revelada da hora. Ao menos seria o que nós suporíamos, que a palavra dele escrita nos livros que formam a Bíblia esteja dentro de cada indivíduo que se diz ser cristão ou crente, ou que crê em Deus. Quando observamos alguém sair de uma certa conduta que pensa-se ao menos ser uma conduta de pessoa honesta, sincera e de caráter, e certo indivíduo se desvia disso, demonstra não ter caráter em si,
quanto mais terá caráter para ser esposa do Senhor Jesus Cristo. Irmão Luiz, se você puder fechar a porta, eu te agradeço. Obrigado. Cristo Jesus nos deu Ele mesmo como exemplo de caráter para seguir ou segui-lo, e sua doutrina, a qual foi deixada escrita na Bíblia pelos homens inspirados pelo Espírito Santo para que escrevessem e deixassem documentado o que fosse necessário para que os futuros cristãos, seguissem. Vamos observar então o que o sétimo e último mensageiro das eras da igreja, o reverendo profeta William Marion Branham, nos falou sobre caráter da noiva, e hoje já revelados como somos, podemos falar caráter da esposa eleita. Eu vou ler aqui, irmãos, vou procurar aqui no Busca de Goiânia a mensagem Escolhendo uma Noiva, do irmão William Marion Branham. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Escolhendo uma Noiva. Foi pregada esta mensagem no dia 29 de abril de 1965 pelo irmão William Marion Branham. E vou ler para vocês o que ele fala para nós no parágrafo 156. Aqui. Do 156 em diante, até o 185, eu preparei para ler aqui. Veja que o irmão Branham está falando aqui, e ele vai falar para nós sobre caráter. Agora, comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vai se casar hoje. Agora, veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai, primeiro, de cabelo cortado, com um destes penteados, a Jacqueline Kennedy. Aqui, quando fala a Jacqueline Kennedy, irmão Branham quer dizer a moda Jacqueline Kennedy, Que na época do irmão Branham era aquele homem que estava ali governando os Estados Unidos, na época dele ali. Então, eles eram ali como se fosse o exemplo para eles ali, a Jacqueline Kennedy, casada com aquele presidente Kennedy. Então, o irmão Branham fala, a moda desses penteados, a Jacqueline Kennedy, veja, ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio, se ela fizer esse tipo de coisa. Vejam, irmãos, aqueles tipos de penteado com laque, que naquela época eles usavam um spray chamado laque. Hoje em dia existe, mas é menos usado, Era para segurar o cabelo, Então aquilo na época do irmão Branham não considerava aquilo algo que era uma coisa não natural, uma coisa que não agradava a Deus. Então ele está dizendo aqui, ela é uma mulher desonrada se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim. Correto? Você sabia disso, irmão Branham pergunta. Sim, eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo, sim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome, torná-lo um cordeiro. Note. Vejam, irmãos, na nossa época tem outras coisas que não agradam a Deus, As vestimentas de homens e também vestimentas de mulheres. Hoje em dia, irmãos, a gente vê muito, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade fria, cidade de Caxias do Sul, onde eu moro, já há anos. Estou aqui desde 1984 nessa cidade.
E nós vemos aqui como ela é bastante fria, então as mulheres usam aquelas calças bem colantes no corpo, chamadas aqui por nós de calças fusô. Em outros locais tem outros nomes, talvez, as mulheres conhecem, né? Os homens, eles usam por baixo, nós temos o costume de usar por baixo da nossa roupa, às vezes cuecão, por causa do frio no inverno, e tem também a chamada cueca, né? Os irmãos conhecem aí. Então vejam, são consideradas roupas de baixo, né? Mas tem mulheres que andam com aquelas calças fusô, né? E vão até em academias com elas, por cima como se fosse roupa normal. Aquilo não é uma roupa normal de uma cristã usar. Aquilo é uma roupa de baixo, se os irmãos não sabiam. Por baixo dos vestidos, que deveria ser. Não é errado uma irmã usar aquilo, desde que o vestido cubra tudo aquilo. Então tem irmãs que usam e que ali abaixo do joelho aparece aquela calça e o vestido até a parte que vai até no máximo cintura, até a altura do joelho, ou um pouquinho, a mínima coisa para baixo do joelho, e depois aquela calça aparecendo. É a mesma coisa que mostrar as pernas, porque aquilo faz a curva da perna, é como se fosse uma linguiça ensacada, que é o que o irmão Branham chamava, né? Então vejam, irmãos, aquilo não é correto, é uma roupa de baixo para esquentar, por cima se coloca o vestido. E o vestido decente não pode ir somente até os joelhos. O vestido decente tem que ser abaixo dos joelhos para a mulher. Tem que ir no máximo até ali na canela, não precisa estar ali esfregando no chão. Mas tem que ter uma certa altura onde não mostra as pernas da mulher. Já o homem também, ele não vai andar ali com a cueca mostrando, o cuecão, ele bota uma calça por cima, né, para se esquentar. Então vejam, o povo, as pessoas saem da indecência, principalmente a mulher, achando que está tudo correto com Deus. Esse tipo de vestimenta, meus irmãos, para mulheres, não está correto sair mostrando como elas andam por aí. Eu particularmente acho elas mais feias ainda, porque tem umas mulheres tão grandes, o traseiro, que fica aparecendo toda a curva da pessoa e elas se acham lindas daquela maneira. Sinceramente, aquilo para Deus não é algo decente. E essas pessoas, diz a palavra, vão responder para Deus mesmo sendo mulheres decentes na sociedade, mas no reino de Cristo um dia elas vão responder como se fossem prostitutas, mesmo elas não sendo prostitutas. Mesmo sendo mulheres decentes, casadas com seus esposos, têm filhos, mas aos olhos de Deus não agrada ao nosso Pai. Então quem está suposto a servir o Senhor Jesus Cristo e que tem Ele como Pai ou como nosso esposo, temos que entender que nós vivemos para agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, não agradar a nós mesmos, né? Bom, veja, o irmão Branham estava falando aqui sobre a Jacqueline Kennedy. Eu já falei um pouquinho a mais em alguma coisa aqui, mas, continuando, diz o irmão Branham: você vai me detestar depois disto, porém vai saber a verdade. Está vendo? Olhe, vamos comparar isto. Aqui vem ela, com um bom bocado de pintura no rosto, algo que ela não é, uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, ele fugiria dela, talvez. O mataria de medo, se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja com um grande rosto pintado em Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas. Beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus. Não muito caráter em nenhuma das duas. Vou pedir um minutinho só para os irmãos e logo voltarei.
vamos continuar. Deus abençoe os irmãos, né, por terem me dado esse tempinho. Então, continuando aqui, irmãos, irmão Branham continua dizendo: note, do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual enganar, compare a noiva moderna agora com ela. Usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem e escuta um pastor que lhe disse que isso estava bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. Assim você diz: nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca de noite egípcia. Isso mesmo, correto. Alguma experiência teológica de seminário ali e não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica, nem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus riques e um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma, cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra. Correto. Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isso mostraria que ele caiu da graça, seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe quando escolhe uma mulher assim. Não, Senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. Concupiscência, os irmãos sabem, desejos do mundo, né? É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu o seu caráter, dado pela palavra a Satanás, por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disso, ela vendeu seu direito de primogenitura, como Esaú, e tomou uma denominação que a deixa fazer isto. Qualquer coisa que queira, correto, só para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma, a palavra de Deus. Como isto entrou no nosso campo pentecostal, é uma pena, mas entrou. Note só um minuto, uma freira numa igreja católica. Por exemplo, o irmão Bruno está dando um exemplo aqui. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida para aquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. O irmão Branham está falando aqui de uma freira católica. Ela não tem mente própria, ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença, diz o irmão Branham.
E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz a filhos. Tanto uma quanto a outra querem dar filhos. A igreja carnal e a igreja espiritual querem dar filhos, né? A esposa do Senhor também quer dar seus filhos a Deus. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia destes, no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo, através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade, diz irmão Branham aqui. Eu talvez não viva para ver isto. Creio que viverei, talvez. Porém, vocês, jovens, lembrem-se que ouviram um ministro dizer isso. Vejam, aqui o irmão Branham sabia que não ia ver, né? Ele falou aquela palavra, mas ele sabia que não estaria para ver aquilo, né? Como não está. Dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta, quando ela forma esse concílio mundial de igrejas. E dará à luz o seu filho, o anticristo. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo. Onde está a família Branham nisso, irmãos? Nós aqui estamos nisso, nesse corpo completo de Jesus Cristo que o irmão Branham está falando nesta mensagem. O corpo de Cristo não está completo ainda. O irmão Branham falou isso naqueles dias, no dia dele. Mas sabemos que veio o tempo do adicional da mensagem ali pregada pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que cumpriu então essa parte, e também a parte do Apocalipse 10, do 8 ao 11. Mas o Apocalipse 10, do 8 ao 11, ainda continua pregando. Ele agora, após a pessoa estranha ter partido, está pregando para as almas encarceradas hoje. Esta parte quem faz é após então a pessoa estranha partir. E ela se faz pela outra porção agora, que é o cumprimento do parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, pregada pelo irmão Branham. A noiva terá de ser o restante desse corpo, e os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio, o homem e sua esposa. São um agora. Ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade, e sua vontade é a sua palavra. Agora veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem, e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel enfeitiçada por seu Acabe, belezas de Max Factor. Max Factor era aquela que produzia ali aquelas produtos de maquiagem para pintar as pinturas no rosto das mulheres, né? Batons e outras coisas. Na época do irmão Branham era uma grande empresa, Max Factor. Acredito que na nossa época ainda existe, irmãos, esta Max Factor. Talvez hoje em menos evidência, porque surgiram muitas outras empresas com nomes de maquiagem aí que os irmãos conhecem, Avon e outras coisas mais, né? Então vejam, todas estas coisas estão incluídas nisto. São ali produtos produzidos pelo inimigo para fazer as pessoas caírem da graça do Senhor, e assim elas não têm como serem a esposa ou fazerem parte do arrebatamento, ficando para sofrer a perseguição do anticristo
ou simplesmente aceitando o governo do anticristo. E aí, essas pessoas que aceitarem esse governo terão um tempo de uma paz falsa que logo vai se acabar e então virá repentina destruição sobre todos, né? E ali serão levados aos seus destinos finais, que é o inferno. Então veja, irmãos, não vale a pena nós fazermos parte de algo curto, como uma paz falsa que o mundo está promovendo, mas em que milhões e milhões de pessoas, a maioria, irão aceitar. E estes, como diz a palavra, são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Ou da redenção. Então vejam, irmão Branham continuando aqui. Porém, uma prostituta para com a palavra do Deus vivo, grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido, homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem e os deixam passar impunes com isto. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia cega, exatamente o que a Bíblia disse que seria. E hoje nós sabemos, irmãos, que nós estamos até além de Laodiceia, estamos agora na noiva, na era da esposa, pregando para o arrebatamento, pregando para as almas encarceradas, e estamos quase já saindo aqui deste mundo. Disse: rica sou, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua, e não o sabes. Se isso não é assim, diz o Senhor, em Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é, e não sabe. Pense nisto. Se você dissesse a um homem ou uma mulher na rua que estivessem completamente nus, eles dissessem que estavam nus, e eles dissessem: cuide da sua vida. Ora, há uma deficiência mental ali em algum lugar. Há algo que falhou na mente deles. E quando se pode ler a palavra de Deus como as pessoas deviam fazer, e este batismo do Espírito Santo que temos hoje, e as pessoas, ora, elas olham para você como se você estivesse louco. Que elas têm de nascer de novo, que elas têm de crer na Bíblia. Dizem, isso foi uma fábula judaica para anos atrás. Nossa igreja tem o caminho desgraçados, miseráveis, cegos, nus, e nem mesmo o sabem. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isto? Eu não sei. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas, por toda parte. Veja só isto, apenas na tendência moderna. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17, dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus, e nela se acharam as almas de escravos e homens e mulheres de toda parte. Ao invés de atrair o povo para Cristo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora note, é interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas.
finas roupas, né? Becas aqui é roupas, finas roupas, ou vestimentas, finas vestimentas, e corais vestidos, e mulheres de cabelo curto, e rosto pintado, e cantava como um anjo. Lembra, irmão, na época do Natal aqui em Caxias do Sul, eles colocam ali na praça, principalmente naquela loja Manhã Bosco, eles colocam os corais cantando ali para o povo, né? Mas as pessoas tudo de qualquer maneira, mulheres de cabelos cortados, cantando para Cristo, mas no dia seguinte estão lá na balada dançando rock, dançando essas músicas dançantes, né? Então o que adianta dizer que são de Cristo? É só da boca para fora, porque quem é de Cristo é simplesmente de Cristo, não vai obedecer às coisas aqui do mundo. Então vejam, continuando. Mente como um demônio. Mente, não é mentir. A mente, o pensamento como um demônio. Andam a noite toda por aí, como a bailes, como se não fosse nada. E é isso que pensam. Está tudo bem, isso é bonito. Porém, veja, isso é falsificado. Isso não é a palavra de Deus. Veja, irmãos, o que é isso? É um engano do diabo, enganando a própria pessoa que anda desse jeito. A pessoa está sendo enganada ela mesma e nem sabe, e o diabo rindo e levando a alma dela para o inferno. Mas as pessoas nem acreditam que existe inferno, as pessoas não acreditam que existe diabo, as pessoas não querem saber da palavra, então um dia terão uma grande decepção. Porque vão descobrir que sim, existia o inferno, existia o diabo, existia aquele que mandava na maldade, aquele que mandava nos governantes deste mundo, os quais fazem pactos com eles para governar, né? Querem dinheiro e fama e acabam se entregando nas mãos do inimigo de Deus para sua própria perdição futura, crendo que futuramente vão ser alguma coisa, porque o inimigo os engana, dizendo que até mesmo após a morte eles vão ter cargos lá na quinta dimensão, não sabendo que a quinta dimensão é o inferno. Eu vejo por aí, irmãos, na internet, pessoas falando sobre quinta dimensão. Se os irmãos nunca viram, eu vi, e dizendo que é um lugar bom a quinta dimensão. E não sabem que estão dizendo que é o inferno. Porque a quinta dimensão é o inferno. Nós estamos aqui na terceira dimensão, vivendo nessa dimensão. A sexta dimensão é onde estão os santos que estão aguardando ali a ressurreição e o cumprimento de todas as coisas junto com a esposa, quando se reunirem. Então vejam, eles não sabem que estão falando do inferno quando falam quinta dimensão. E acham que é um lugar bom, e o diabo os engana e se ri deles, porque vão cair na mão justamente daquele atormentador que manda lá no quinto dos infernos, como dizem, né? Então, irmãos, cuidem quando vocês estão dizendo para uma pessoa, vá para o quinto dos infernos. Você está mandando aquela pessoa, na verdade, para as mãos do diabo mesmo. Você diz, bem, agora espere um minuto, e esta beleza de que o irmão está falando, a Bíblia disse em Isaías 53, 2, que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está certo? A congregação diz, amém. Nenhuma beleza víamos. Se ele tivesse vindo na beleza mundana, como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitando da maneira que aceitam a igreja hoje. Eles teriam crido nele, recebido-o como recebem Satanás hoje. Certamente que teriam, porém ele não vem nesse tipo de beleza, mas vem sempre na beleza do caráter. Aqui que está, o irmão Branham falando para nós. Ele vem na beleza do caráter. Ali Cristo não foi um homem bonito, grande, forte e vigoroso.
Deus não escolhe esse tipo. Eu me lembro que certa vez um profeta foi para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, Saul. Isso não quer dizer, irmãos, que ali o filho de Jessé, que era o Davi, né, o rei Davi, depois ficou rei Davi, conhecido como rei Davi, não quer dizer que ele fosse uma pessoa feia. Claro que ele era um homem, lá dizem que ele era baixinho, não era muito alto, mas não era um homem totalmente feio, né? Mas também não foi por isso que Deus o escolheu. Ele não era por ser feio ou bonito. Deus escolheu por outro motivo. Acho que o irmão Brandon vai falar para nós aqui. Então, continuando aqui. E assim Jessé, deixa eu ver. Certa vez o profeta foi então para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, que era Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse: a coroa ficará bem em sua cabeça. O profeta foi derramar o azeite sobre ele, disse: Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um desses filhos de Jessé, até que chegou a um sujeito pequeno, de ombros caídos e aparência ruiva. E ele derramou o azeite sobre ele e disse: Deus o escolheu. Está vendo? Aparência ruiva. Vocês já viram, irmãos, aquelas pessoas de cabelo ruivo, que é um cabelo tipo avermelhado? É isso que é o ruivo. E homens, vocês já viram um homem de barba meio avermelhada assim? É isso que é ruivo. Então o Davi era um homem assim, cabelo meio avermelhadinho, é uma mistura de vermelho com amarelo, uma coisa assim, sabe? É o ruivo. E Deus rejeitou cada um desses irmãos aí do Davi. E ele derramou azeite sobre ele e disse: Deus o escolheu. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. Deus escolhe pelo caráter. Então, irmãos, aqui que está. Hoje eu estou falando para os irmãos sobre ainda, continuando, sobre caráter. Ou seja, que o mais importante em tudo é o caráter. O mais importante em tudo é a noiva do Senhor, a esposa do Senhor, ter caráter. Caráter é honestidade, ser honesto com teu irmão, não ter falsidade no teu coração, não ir por aí denunciar um irmão, inventar mentira para eles, fazendo live mentirosas e mentindo lá para o Facebook simplesmente para apagar a live do teu irmão. Isso mostra que você não tem caráter. E aí você vem me dizer que você ainda prega e é esposa do Senhor Jesus Cristo e da família Branham escolhida pelo Senhor? Uma pessoa sem caráter? Nunca herdará o reino de Cristo uma pessoa sem caráter. Nem mesmo os que são ladrões, assassinos, idólatras, e todos esses tipos de pessoas são sem caráter. É a mesma coisa. Aí veio uma irmã que uma vez apoiei ela, e eu apoiava ela porque ela dizia que tinha sido enganado por um outro irmão lá da família Branham, que vendeu um colchão para ela e não deu a nota fiscal para ela. Achei até errado o que aquele irmão fez, tudo bem. Então eu fiz umas lives e apoiei ela, para que futuramente ela se virasse contra mim e depois, como se eu não tivesse nem apoiado, nem feito nada por ela, ela simplesmente começou a falar mal de mim e me difamar pelas minhas costas. Então eu digo, irmãos, a gente apoia uma pessoa e depois a pessoa vem e mostra o caráter que ela tinha. Não merecia nem ser apoiada e ainda mostrou que o caráter dela foi pior do que aquele homem que enganou ela vendendo o colchão. Você foi pior do que ele, porque além de ser ingrata com o outro irmão que estava ali te ajudando, você foi e depois ainda deu como se fosse um coice no traseiro do teu irmão e o mandou embora
embora e ainda pelas costas tentou virar pessoas contra ele. E você acha, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo não está vendo e não viu nada e não escreveu isso lá no céu? E você acha, minha irmã, que se juntou com o outro irmão falando mal do teu irmão? E você acha que isso é caráter de esposa? Você não serve de esposa para nada, quanto menos para o Senhor Jesus Cristo, porque pessoas sem caráter não entram no reino dele. E não só esta irmã que serve de exemplo para o que eu contei, para exemplo de muitas outras irmãs que fazem esse tipo de coisa, como eu conheço irmãs que até mesmo ceia tomam, mas que depois vão fazer obras de feitiçaria, se dizendo esposa de Cristo, que crê na terceira etapa revelada. Ou então pegam uma fita onde gravaram a minha pessoa falando e vão até aquele pastor e lá mostram aquilo falando para o pastor e distorcem o que a pessoa falou para fazer parecer que o que ela falou é verdade, porque ela mostrou uma gravação, mas ela distorceu todas as coisas que ela explicou. E aí, como fica o caráter desta pessoa que toma ceia indignamente na casa de Deus e depois vem dizer que é esposa do Senhor? Não, irmãos. Cada vez mais estou certo e ciente e firme de que tinha que haver uma outra porção agora para haver o ajuntamento dos verdadeiros filhos de Deus, aonde esses tipos de pessoas sem caráter não estarão no ajuntamento. Porque o ajuntamento é onde vão estar ali os verdadeiros unidos e chamar aqueles que virão das eras passadas para ressuscitar. Porque se nós não tivéssemos que cuidar com os nossos pecados e o nosso caráter, então por que as pessoas têm tanto medo? Né? Qualquer coisinha, eu fiz tal coisa errada, eu tenho que pedir perdão, senão eu não vou ir para o céu. Então é sinal que não estamos salvos, mesmo sendo da terceira etapa revelada. Por que temos que cuidar das coisas erradas que fazemos para não fazê-las? É sinal que se fizermos coisas erradas, mesmo sendo esposa revelada da terceira etapa, ainda poderemos perder a salvação. Então, irmão Branham continua dizendo: nós escolhemos pela vista, Deus escolhe pelo caráter. Caráter, nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai a sua noiva. É o caráter dele. O caráter da igreja que Jesus procura. Não onde estão grandes edifícios, onde estão grandes denominações, onde está grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade o que é. Escolhe pela sua palavra, não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele. E não a tem. Ele não se interessa por ela, pela maneira que ela age e faz. E quanto dessa bobagem mundana tem? Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento agora, é isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui no mundo em 1 milhão de milhas, porque negam que isto seja a verdade. Assim como poderia ser? Agora, Jesus está esperando pelo dia em que essa noiva, essa esposa, esteja formada. Hebreus 13:8. O
Ouviram aquilo que o irmão Branham falou, irmãos? Esta esposa esteja formada, ajuntada. A época do ajuntamento. Então, no ajuntamento, a esposa estará o quê? Formada, pronta. Os verdadeiros com os verdadeiros, sem falsos uns com os outros, entre eles. E é lógico que serão poucos, não serão muitos. Os vivos desta época serão muitos quando os outros das outras eras então ressuscitarem e se unirem uns com os outros, aí serão muitos. Mas os desta época, irmãos, são pouquíssimos. Por quê? Porque nós vivemos em uma era que não há caráter. Caráter. Você vai fazer um negócio com alguém. Antigamente você dava a mão e dizia: está feito o negócio, o que eu combino contigo está combinado entre as duas partes. E aquelas duas partes tinham o caráter suficiente de firmarem aquele acordo e não voltarem atrás naquilo. Agora, certa vez eu me lembro de uma irmã e um irmão que se reuniram e disseram para mim no telefone: não, nós três agora vamos ficar unidos e nós teremos um defendendo o outro. Me lembro muito bem. Mas o que aconteceu? Tanto um quanto o outro me traíram. Uma, que foi aquela que fez a reclamação do colchão, da nota fiscal do colchão, e mostrou depois o seu mau caratismo comigo, na traição que fez. E o outro, também pela traição que fez, mostrou também o mau caratismo. Então, um acordo em que eles me traíram e não firmaram um acordo. Quer dizer, olhem a época em que vivemos, irmãos. Hoje não dá para fazermos acordos de palavra. Hoje tudo que você vai fazer, você tem que ir num cartório, registrar a tua assinatura lá com a outra parte que comprou alguma coisa de você, e olha lá ainda se depois mesmo ali assinando alguma coisa e registrando, ele ainda não vai inventar alguma mentira para fazer alguma coisa que irá te prejudicar. Porque o caráter das pessoas hoje é mentir, mentir e mentir. Eles mentem por qualquer coisa, qualquer coisinha. A pessoa nega, a pessoa cai fora, a pessoa mente. Esse é o tipo de caráter hoje. Então eu pergunto: quantas pessoas irão no arrebatamento se não há caráter nas pessoas? A falta de caráter as fará ficarem aqui no arrebatamento, porque o Senhor Jesus Cristo não tem parte com o mau caráter. Então, irmão Branham diz aqui, exatamente como isto era, como ele foi, tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo, exatamente construída. Esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele, Jesus Cristo, a palavra para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como ele é. Vamos ficar de pé, irmãos? Que Deus abençoe a palavra do Senhor dada nesta hora e nesta tarde. Pai Celestial, obrigado por tua palavra e que abençoe o povo que ouviu. E vamos, Senhor, que tu possa ajudar, que as pessoas possam ter caráter firme de quando firmarem alguma coisa, irem até o fim com aquilo e não ficarem ali duvidando e prejudicando uma pessoa inocente com mentira, com desonestidade, que é o que falta no mundo. E por causa disso, muitos ficarão no arrebatamento. E por causa da falta de caráter, muitos ficaram nesta dimensão para sofrer aquilo que vão passar nas mãos do anticristo, por falta de caráter. Obrigado, Pai, por tua palavra, nós te agradecemos. E que os irmãos possam meditar e tu possas ajudá-los naquilo que eles necessitam
em seus corações e mentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. E aos irmãos da internet, até uma outra oportunidade. Que Deus os abençoe onde